Glórias a Deus. Voltamos, irmãos. Oh, glória. Deus abençoe, né? É assim mesmo. A gente fez uma troca aqui de aparelho para o áudio ficar com mais qualidade, mais potência, para você receber aí a palavra de Deus na sua casa. Vamos fazer aqui um rápido clamor, uma oração. Senhor nosso Deus, fale conosco a partir desse momento, através da tua palavra bendita, da tua palavra santa e maravilhosa, entrando dentro de muitos lares, de pessoas que neste momento precisam ouvir tua palavra, quem sabe, pessoas que estão depressivas, angustiadas, pensando em dar cabo da sua própria vida, dado ao terror e o medo que esta pandemia tem causado na mente de muitas pessoas, que não têm, meu Pai, um amadurecimento, a maturidade espiritual para crer que Deus é Deus de milagre e que isso é cumprimento da tua palavra. Fale conosco, que essa mensagem produza edificação, exortação, consolação e que muitas vidas após essa mensagem sejam reanimadas, revigoradas e o teu nome seja glorificado. Nós choramos e por fé te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos hoje imbuídos da responsabilidade de transmitirmos uma palavra para o teu coração. E quando o nosso querido pastor presidente, pastor João Filho, ligou para mim e me fez o convite para estar trazendo esta mensagem através desta live para você, o Espírito Santo me fez lembrar da leitura que nós acabamos de fazer menção, do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo de número 24. Mateus vai tratar aqui sobre o maior e mais expressivo sermão que Jesus já havia ministrado, o sermão chamado o Sermão do Monte das Oliveiras. Diz a Bíblia Sagrada no texto em que nós lemos, no primeiro verso, que Jesus estava agora saindo do templo juntamente com os seus discípulos. E quando eles saem do templo, os discípulos estavam admirados. Os discípulos estavam estupefatos com a grandiosidade arquitetônica da construção do templo. Eles olham para o mestre, olham para a estrutura do templo que havia sido reconstruído por Herodes o Grande. E segundo o historiador Flávio Joséfo nos informa que esse templo durou 46 anos para ser totalmente concluída a sua construção. Eles olham e dizem: olha mestre, olha que estrutura linda, olha que construção suntuosa, olha que obra muito grande. Aí Jesus vai profetizar acerca da destruição do templo. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu vos digo em verdade que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus profetiza que aquele templo que durante 46 anos foi construído, os discípulos ficam curiosos, eles ficam admirados com as palavras que Jesus havia falado. E nós sabemos, se estudarmos um pouco da história dos judeus, nós iremos ver que esta profecia acerca da destruição do templo de Jerusalém, ela se cumpriu de forma integral no ano 70 da era cristã, quando Tito Flávio Vespasiano, juntamente com os seus soldados romanos, invade a cidade de Jerusalém. Segundo o historiador nos informa, um cerco de 100 dias. 100 dias a cidade de Jerusalém cercada por trincheiras, ninguém saía e ninguém entrava dentro da cidade. Diz a história que Tito entra dentro do templo, os objetos sagrados são furtados, são saqueados, o templo do Senhor é totalmente destruído, os muros da cidade de Jerusalém foram totalmente quebrados e destruídos, e esta profecia que Jesus havia mencionado acerca da destruição do templo de Jerusalém já teve o seu cumprimento.
E diz a Bíblia Sagrada que eles saem do templo e retiram-se em direção ao Monte das Oliveiras. Quando chega no Monte das Oliveiras, os discípulos não conseguem mais segurar a curiosidade e faz a pergunta, a seguinte indagação a Jesus: Mestre, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque após eles ouvirem dos lábios de Jesus falando acerca da destruição do templo, eles ficaram curiosos. Jesus, no verso de número 4, começa a trazer alguns sinais. Jesus começa a falar de alguns sinais que antecederia, que prenunciaria e que seria um sinal da sua vinda gloriosa. Primeiro ele começa a dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é um dos primeiros sinais que evidenciam a vinda eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta noite, em rápidas palavras, com a ajuda do Espírito Santo, com a inspiração do mesmo, trazer-lhes uma mensagem que estava esquecida por muito tempo, uma mensagem que os crentes, a maioria, não gosta de ouvir, uma mensagem que soa chata aos ouvidos do povo. Eu quero falar nesta noite sobre o arrebatamento da igreja. Há quem diga que na Bíblia Sagrada há mais de 32 mil promessas. Das 32 mil promessas da Bíblia, 8 mil promessas estão enviadas à igreja, e das 8 mil promessas enviadas para a igreja, a maior de todas as promessas é a promessa do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele voltará. Mas como eu falei, essa mensagem estava esquecida, essa mensagem estava escassa, estava rara em muitos púlpitos de muitas igrejas. Os pregadores, os preletores não queriam mais pregá-la, não queriam mais informar, prevenir e precaver o povo de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E para nós compreendermos acerca desta mensagem, nós precisamos traçar um paralelo histórico. Houve no começo do século XX duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, ela perdurou de 1914 até 1918, com mais de 20 milhões de mortos. E a Segunda Guerra Mundial, ela dura de 1949 até 1945, com um resumo de mais de 100 milhões de pessoas mortas. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve também a era da Guerra Fria. A Guerra Mundial havia passado e a Guerra Fria dura de 1947 até meados de 1991. Agora, as duas grandes potências mundiais da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos estavam liderando o bloco dos países capitalistas e a União Soviética liderava o bloco dos países socialistas ou comunistas. Agora a humanidade entra em um estado de medo, entra em um estado de pavor, porque agora uma batalha, uma guerra mundial travada entre essas duas maiores potências mundiais da época. Estados Unidos e União Soviética teriam uma proporção muito mais catastrófica e devastadora, porque agora nós entramos na era nuclear. No período da Primeira e Segunda Guerra Mundial não havia armamento bélico nuclear, mas agora há armamento nuclear. Por isso o mundo entra em pânico, as pessoas ficam apavoradas nesta época. Os templos, pastor João Filho, estavam lotados
lotados de crente. Neste período, a mensagem acerca do arrebatamento da igreja alcançou o seu maior pico, estava lá em cima, no apogeu, no auge. Os grandes escritores americanos da época começaram a compilar livros falando acerca de escatologia, acerca do arrebatamento da igreja. O assunto não era outro, a ponto dos historiadores dizer que a saudação dos irmãos não era Maranata, ora vem Senhor Jesus. O mundo vivia em uma expectativa da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste período, as bibliotecas da casa dos irmãos, dos pastores, estavam lotadas desses materiais que falavam acerca da vinda de Cristo. Havia na época crentes que largavam até mesmo o trabalho, largavam tudo só para esperar Jesus voltar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando chega em meados dos anos 90, em 1989, com a queda do muro de Berlim, 2 anos depois, em 91, o comunismo ruiu de vez na terra e o capitalismo assume todas as coisas na época. Isso foi uma bênção, porque agora a igreja poderia intensificar o seu trabalho missionário, o seu trabalho evangelístico. Por quê? Porque enquanto o comunismo dominava, o evangelho não poderia penetrar, o evangelho não poderia chegar às nações aonde o comunismo dominava. Agora a igreja não tem mais o inimigo ameaçador, e em vez da igreja intensificar a obra da evangelização, em vez da igreja começar a orar, começar a pregar, a igreja entra no processo de inércia, no processo de esfriamento espiritual. Louvado seja Deus, contextualizando esta mensagem. Não é isso que acontece com a gente quando nós estamos passando por prova, quando nós estamos enfrentando lutas na nossa vida. A gente busca, a gente sabe levantar de madrugada para orar, está um frio de congelar a espinha, mas você se levanta e ora. Quando estamos passando pela prova, você jejuma, você lê a Bíblia todos os dias, mas depois que a prova passa e vem um período de prosperidade, aí vem um período de fartura, aí vem um período de bonança, logo a gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de jejuar, de consagrar a nossa vida. É por isso que Deus permite tempos e situações de adversa luta, perseguição, provação, oposição, para que a igreja venha despertar, para que a igreja venha acordar do sono da negligência e saber que Jesus Cristo, o noivo, está voltando e que a qualquer momento. Jesus foi bem categórico e taxativo em sua expressão, dizendo: não sabemos o dia, não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir, mas bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim como amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros, aleluia, em santificação, em obediência à palavra de Deus. Esta é a igreja que vai ser arrebatada. Agora os Estados Unidos das Américas viram um oásis de prosperidade. Não existe mais a União Soviética, o comunismo acabou na terra. E aqueles mesmos pastores, escritores que escreviam livros falando de escatologia, falando de vinda de Cristo, agora, pastor João Filho, a teologia mudou. Sabe qual é a mensagem carro-chefe que começa a nascer? Teologia da prosperidade. O povo se esquece da teologia do arrebatamento e adere à teologia da prosperidade. O crente tem que ter um carro 0 quilômetro, nada contra. Não estamos pregando aqui que riqueza é pecado. Não é pecado você possuir riqueza, até porque temos na Bíblia exemplos de homens que eram ricos, mas eram homens crentes que temiam a Deus. Jó, Abraão,
Jacó e tantos outros homens que eram ricos, mas eram homens que temiam a Deus. O pecado não é possuir riqueza, o pecado é a riqueza de possuir. Você ter dinheiro, possuir dinheiro, o pecado é o dinheiro lhe possuir, porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Não é o dinheiro que tem que lhe dominar, que tem que gerenciar, te controlar. É você que deve administrar o seu dinheiro e aquilo que Deus te deu. É por isso que Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos tropeçam neste laço. O amor ao dinheiro não é o dinheiro. Enquanto nós estivermos habitando aqui nessa terra, com essa carcaça física, nós precisaremos do dinheiro. O que é que Jesus está ensinando aqui? Prioridade. A nossa prioridade não é o dinheiro, a nossa prioridade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode comprar uma casa, uma mansão, um apartamento de frente para a praia, mas não compra o nome escrito no livro da vida, não compra a certeza da vida eterna. O dinheiro você pode comprar cadeiras acolchoadas, uma cama box confortável, mas você não compra o sono. Com o dinheiro você pode comprar o remédio para tratar da tua doença, mas não compra a saúde. Dinheiro não é tudo. Jesus vai dizer, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ferrugem consome e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome e onde os ladrões não podem minar, nem podem roubar. Há uma riqueza preparada para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que perseverar, para todos aqueles que renunciam ao pecado, renunciar aos desejos da carne, renunciar ao mundo. Lá no céu há riqueza imortal. Aleluia! Você acredita nisso, irmão? Então coloca nos comentários aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque aí, eu quero te ver lá no céu. Nós estaremos juntos lá no céu com nosso Senhor, com nosso Salvador Jesus Cristo. Aí, pastor João Filho, o que foi que Deus permitiu? Coronavírus. Para ver se a igreja se desperta. Porque o povo estava muito acomodado, acostumado a ouvir mensagenzinha de tira-caspa, acostumado a ouvir mensagem de autoajuda e não de ajuda do alto. Agora Deus mandou a pandemia, porque todas as coisas que acontecem não fogem do controle absoluto do Criador do universo. Eu vejo, pastor João, a mão de Deus com a disseminação desta pandemia. Os crentes estão trancafiados dentro de casa, enclausurados dentro do seu quarto. Tem crente que está com tanto medo, gente, que não coloca nem a venta para fora de casa. Nós somos seres sociais e os crentes são os seres mais inteligentes da terra. Não estamos falando contra a gravidade da doença, que ela não exista. A doença existe, o vírus existe, é grave, é dolorido. Nosso querido pastor Eribaldo passou uns dias terríveis com esse vírus, mas graças a Deus já está em casa recuperado. Esse vírus é terrível, irmãos. Nós não podemos ter medo. O crente que tem medo de morrer não tem convicção da salvação. O crente que tem medo de morrer de coronavírus, ele não nasceu de novo, porque o crente que nasceu de novo, já foi regenerado, tem um nome escrito lá no livro da vida, registrado no cartório do céu, não tem medo de morrer, porque a morte para nós não é a nossa inimiga, a morte é a nossa amiga. A morte é só um veículo que nos tira dessa terra e nos leva para a nossa pátria celestial. Eu estou me lembrando aqui, pastor João Filho, quando capturaram João, o apóstolo, já tinham matado todos os outros apóstolos, todos os outros morreram de forma terríveis, só faltava um, o apóstolo João. Nesta época estava imperando Domiciano. Domiciano manda prender João, traz o apóstolo à sua presença, um velhinho de 80 anos, olha para João e diz assim: você nega esse teu Cristo? João disse: como eu posso negar o meu Senhor, que em 80 anos nunca me negou? Eu nunca
vou negar o meu mestre. Pô, se você não negar, tá vendo aquele tacho de azeite quente? Vamos te jogar lá dentro e vamos fazer churrasco de crente. Eu não nego meu Cristo. Ele manda que os seus soldados pretorianos peguem João. João é amarrado pé e mão e jogado dentro do tacho de azeite fervendo. Quando o imperador Domiciano achava que ouvir gritos, a fumaça, churrasco de crente subindo para cima, ele não escuta grito, não escuta nada. Ele fica assombrado, ele fica atônito. Ele chama os seus soldados, o que está acontecendo aqui? Quando ele olha para dentro do azeite, João está nadando lá dentro, gente, aleluia. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Não tenha medo de coronavírus. Sabe qual o medo que a igreja precisa ter? É da trombeta tocar e você ficar para a grande tribulação. Aí faz medo, meu irmão. Aí faz medo você ficar nessa terra, sim ou não? Pastor Gerson tira o apóstolo João lá do tacho de azeite quente. O imperador esmurra lá a sua mesa com fúria e ira. Olha para João e diz: por que a gente não consegue te matar, desgraça? João olha para dentro do olho do imperador e diz assim: é porque eu tenho promessa. E o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está dentro desse tacho. Não tenha medo da morte. A morte é apenas um veículo que nos leva para a nossa pátria. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tem que estar preparado. Não dá tempo de se preparar. Quando a trombeta tocar e o arcanjo dá o alarido no céu, já tem que estar pronto. A irmãzinha que não fala com a outra, que é intrigada contra a irmãzinha, trate de lá, se reconciliar, libere perdão, porque se você continuar guardando mágoa do seu irmão e da sua irmã, vai ficar você com os seus anos de fé e com o seu coração todo inchado de mágoa. Fica. Não, pregador, mas eu tenho 50 anos de crente, eu sou do templo lá de Dannelberg, na Vingre. Não importa, vai ficar você com os seus 50 anos de crente, se você não consertar a tua vida, não andar em santificação. Diz a Bíblia: sem santidade ninguém verá o Senhor. Disse Pedro: sede santo, porque eu sou santo, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. É santo no pensar, é santo no falar, é santo no comportamento, é santo no tratar o seu irmão. Sede santos! Porque Jesus está voltando. É importante nós pontuarmos, explicar aos irmãos o significado da palavra arrebatamento. Arrebatamento no grego é harpazo, transladar, tirar de um lugar para outro lugar. E no latim é raptare ou raptus, tomar com força, tomar com violência. Quão tremendo será o arrebatamento! Mas antes que esse dia glorioso aconteça, Jesus nos deixou alguns sinais que sinalizam para a sua vinda. Ele disse: surgiriam falsos cristos. Já na época dos apóstolos havia muitos falsos cristos. João vai dizer na sua primeira epístola: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, e hoje muitos já têm se tornado anticristo. Muitos que passaram pela terra. A palavra anticristo significa aquele que se opõe a Cristo, aquele que é contra a obra de Cristo, e aquele que quer se colocar no lugar de Cristo para receber a adoração que só compete a Cristo. É isso que significa a palavra anticristo. Falar de Hitler, um anticristo da sua época, no tempo da Alemanha, do nazismo, o homem que matou mais de 6 milhões de judeus nos seus campos de concentrações, enchia os caminhões, pastor João Filho, de judeus, na desculpa de que iriam trabalhar para receber salário. Chegavam lá, eram covardemente assassinados. O que falar de outros milhões que eram jogados dentro das câmaras de gás, morriam asfixiados, sem ar dentro dos seus pulmões. O anticristo da sua época, Hitler, um homem insano, perverso, mau, um déspota. Mas o anticristo escatológico ainda vai se manifestar. Paulo, lá na sua
segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai repreender os irmãos da igreja de Tessalônica, que estavam sendo enganados. O que estava acontecendo? Alguns judeus da época forjaram um documento falso, uma epístola, dizendo que esse documento havia sido escrito por Paulo, e mandou para as igrejas. E na epístola, pastor João Filho, estava dizendo assim, ó: o dia do Senhor já aconteceu. Aí os irmãos ficaram perturbados. Se o dia do Senhor já aconteceu, e os nossos irmãos que morreram em Cristo não ressuscitaram, e nós ficamos, um medo e um pavor toma conta dos irmãos. E Paulo teve que chegar lá com o pastor da igreja e admoestar os irmãos, orientá-los e dizer: queridos, admiro-me que tão facilmente vocês se moveram do entendimento daquilo que eu ensinei a vocês, e vocês estão se deixando levar por outra coisa. O dia do Senhor não virá sem que antes, olha os sinais, se manifeste a apostasia e se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e se adora, o anticristo. Mas no verso 6 ele vai dizer: mas há um que o detém até que do meio seja tirado. Eu pergunto para você que está nos ouvindo aí, fecha a televisão aí, escuta só o celular. Quem resiste à chegada do anticristo? Quem está bloqueando a manifestação pública no cenário mundial do anticristo? A igreja, através da unção do Espírito Santo, da pregação do Evangelho, é quem resiste à manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, até que do meio seja tirado. Esse tirado é o raptus, é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí sim o anticristo se revelará para o mundo todo. Quando eu abro a minha Bíblia em Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 5, João está, pastor João Filho, lá no céu, em espírito, e ele vê um livro fechado, selado com 7 selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João chorava muito, porque ninguém foi achado digno. De repente o ancião disse: João, para de chorar, João. Olha quem vem ali, João, olha ali. Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O interessante é que João, quando João olha para ver o leão, não vê leão, vê cordeiro. É forte ou não é? Ele vê o cordeiro. Por que João olha e vê o cordeiro? Porque o cordeiro representa o sacrifício efetuado na cruz do Calvário por nós. O cordeiro que morreu e ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Esse livro era um livro da redenção da humanidade. Ele precisava ser aberto. E no capítulo 6 começa a abertura dos selos. Quando se abre o primeiro selo, o primeiro animal diz em voz de trovão: vem ver. Quando eles vêm ver, João olha, lá está um cavalo branco, e assentado sobre ele um cavaleiro, e foi-lhe dado um arco. Arco fala de engano e traição. Não confunda esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse aqui não é o Messias, esse aqui não é Jesus, esse aqui é o espírito do anticristo. É porque eu já vi muitos pregadores pregar e fazer a interpretação errada, pregar dizendo que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 era Jesus. Não, é o anticristo. Jesus é o do capítulo 19 de Apocalipse. Faça o paralelo, faça a comparação. O cavaleiro
de Apocalipse, capítulo 6, tem um arco. E o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, tem uma espada aguda que sai da sua boca. Aleluia, que coisa forte, gente. Então esse primeiro selo aqui, esse primeiro cavaleiro, representa o espírito do anticristo. E Paulo vai dizer, no texto que nós citamos de 2 Tessalonicenses 2, lá para os versículos 8 e 9, que o mistério da injustiça já opera no nosso meio. Ele não se revelou, mas suas doutrinas, suas ideologias já está entre nós. Ecumenismo. O que é ecumenismo? Unir todas as religiões. E o que o ecumenismo prega? Toda religião leva para Deus. Não importa se você é espírita, se você é macumbeiro, se você é kardecista, toda religião leva para Deus. E nós sabemos biblicamente que isso não é verdade. Religião vem do latim religare. Religião é o homem formando degraus da sua própria justiça para tentar encontrar Deus no último degrau. Evangelho é Deus descendo no degrau da encarnação para se encontrar com um pecador aqui embaixo, no último degrau. Religião não é nada mais, nada menos do que o homem tentando, por sua própria justiça e esforço, chegar a Deus. Mas o único caminho que levou-me a Deus, João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo deixou registrado em 1 Timóteo capítulo 2, em versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus leva o homem para Deus. Só Jesus pode perdoar os teus pecados. É você mesmo. Você mesmo que está me ouvindo agora, que está desviado da igreja. Volta para o Pai hoje. Um dia, esse povo que está aqui, gravando essa live, a igreja que está aqui agora, por conta desta pandemia, por decreto dos governos, não podemos estar com os nossos irmãos aqui juntos. Não podemos nos abraçar. Nossos templos estão fechados. Mas um dia esse povo que glorifica a Deus, que você está ouvindo agora, não estará mais aqui nessa terra. Estaremos com o Senhor das mansões celestiais. Há muitos sinais, mas nós precisamos remir o tempo. E nós precisamos partir para o final dessa mensagem. Essa mensagem, queridos, é urgente. Essa mensagem acerca do arrebatamento é urgente. Porque eu sinto, pastor João Filho, quem é espiritual sente que o cenário que estamos vivendo é um cenário sobrenatural. Nunca no século 21 aconteceu coisas tão terríveis como está acontecendo no nosso século. 15 vulcões entraram em erupção numa hora só. 15 vulcões. Imagina a devastação que será quando aquelas lamas tóxicas começaram a queimar o verde, levar casas, levar famílias. Nós estamos bem pertinho do arrebatamento da igreja. Eu estava estudando sobre 153 sinais que prenunciam o arrebatamento da igreja. Todos cumpridos. Todos cumpridos. E só para você ter uma ideia, ter uma noção de como isso é sério, a Bíblia Sagrada e o Novo Testamento fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Se a primeira, que é citada 8 vezes menos, se cumpriu, imagine a segunda, que é citada 8 vezes mais. Aleluia!
Há 1817 referências na Bíblia falando acerca do retorno de Cristo. Você precisa se cuidar. Você precisa estar preparado. Você precisa estar atento. Um dos sinais que pronunciam esse grande evento é a corrida acelerada da tecnologia. Tem país aí, pastor João Filho, que você chega lá no restaurante e quem te serve é um robô. O aumento da robótica no mundo está apontando e dizendo: Jesus não tarda mais voltar. Há anos atrás, agora não, porque a pandemia está alastrada. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, para pregar no Japão, tinha que comprar uma passagem e ir no Japão. Hoje você pode pregar aqui no Brasil e pessoas lá no Japão, na íntegra, estão te escutando, estão te ouvindo. É a tecnologia, é a profecia do profeta Daniel, que para os últimos dias a ciência se multiplicaria. Sim ou não, gente? Hoje você pode jantar na Europa e tomar café da manhã na sua casa. Hoje você pode almoçar na sua casa e jantar nos Estados Unidos. Agora deu uma parada, mas voltar, a ciência está avançada, meus irmãos. Jesus está ou não está voltando? Coloque nos comentários aí, Maranata. Cadê os crentes, Jesus? Ora vem, Senhor Jesus. Lá em Amós capítulo 8, pastor João, tem uma profecia lá interessante. Amós diz assim, ó: e os homens andarão de mar a mar. Sabe o que é que Amós está profetizando? Ele está falando da velocidade das viagens. Porque no tempo de Amós, o meio de transporte era o quê? Cavalo, camelo e dromedário. E hoje você pode atravessar o Pacífico, o Atlântico, de avião. É rápido ou não é? Se você pegar um ônibus e ir para São Paulo, você passa 3 dias dentro do ônibus. Mas se você pegar um avião, é menos de 4 horas de viagem, você já está lá no sul. A tecnologia está avançadíssima. Isso está apontando para a vinda de Cristo. Quem está aguardando Cristo aqui, diga glória a Deus. São sinais que pronunciam, que mostram que Jesus está às portas. Às portas. Jesus está às portas, meus irmãos. De meados do século 20 até a década de 50, a tecnologia avançava a cada 20 anos. De 50 a 80, a tecnologia passou a avançar a cada 10 anos. E hoje, a tecnologia avança a cada 9 meses. Aquele teu celular moderno de última geração que você comprou, daqui a 9, 8 meses tem que trocar, que já está atrasado. Aquele computador de última geração que você comprou, já tem que atualizar, porque aplicativos novos surgem. Outros computadores com um sistema mais avançado vai surgindo, você tem que comprar outro. Jesus está vindo aí. Aleluia. Jesus está vindo aí, igreja. Prepara-te. Outro sinal. Jesus disse assim, ó, que para os últimos dias haverá sinais no céu e sinais na... Nunca houve uma época de tantos eclipses lunares. É terrível, irmãos. O sol está esquentando 3 vezes mais. E segundo os estudiosos, eles afirmam que daqui a uns anos o sol esquentará 4 graus a mais. É sério ou não é? Jesus está voltando ou não está, meu irmão? Por que tu está brincando ainda? E por que tu está desviado? Volta para a igreja, meu irmão. Sai desse negócio de pecado. Volta para Jesus. Volta para a igreja. Essa mensagem é uma mensagem forte, uma mensagem profunda para o teu coração. Ainda há tempo, ainda há esperança. A porta da graça ainda está aberta. Corre! Nós estamos, pastor João, perto de uma guerra mundial. Porque biblicamente haverá, após o arrebatamento, 3 guerras. A primeira guerra é a guerra de Gog e Magog.
A segunda guerra será a batalha do Armagedon. Apocalipse 16 e 19. Quando todas as nações confederadas e aliadas ao sistema econômico e político do déspota, do anticristo, vão se reunir. Há uma profecia que o rio Eufrates vai secar, para que passe os reis do Oriente. Aí lá vem o anticristo com a sua tropa, China, os países árabes. Qual o propósito deles? Varrer do mapa os judeus. Isso a igreja já está lá no céu, participando da ceia, nas bodas do Cordeiro, no final dos 7 anos de reinado do anticristo. Aí quando as nações da terra acharem que vão acabar com Israel, que vão destruir a nação, diz a Bíblia em Zacarias, capítulo 14, que um espírito de clamor, de súplica, desce sobre algum remanescente fiel dos judeus. Aí o remanescente fiel sobe o Monte das Oliveiras e começa a clamar: Messias, socorre-nos! Quando eles clamam, pastor João, o céu se abre e vem descendo do céu ele, aleluia, montado num cavalo branco e cercado por exércitos de santos, todos montados em cavalo branco. Imagine todas as televisões da época, BBC, Fox, Rede Globo, SBT, Record, todo mundo lá no Vale do Armagedon, o maior vale, a maior planície do mundo. Está lá, todos os exércitos contra Israel. Pela lógica humana, é o fim de Israel. Não há possibilidade de Israel vencer. E lá estão as televisões. Quem sabe, né? A gente fica conjecturando, claro. Eles olham para cima assim: foca lá em cima, foca lá em cima, o céu está se abrindo, foca lá em cima, tem um ser brilhando aí, tem um ser brilhando aí. Está alguma coisa escrita nas vestes, na coxa dele, dá um zoom aí na coxa dele. Aí vai estar escrito assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E como Paulo havia já dito, né, aos Tessalonicenses, e também lá em Apocalipse, ele vai pegar o anticristo, pastor, e fazer só assim, ó. Aquele que fazia as nações tremer, aquele que dominou todo mundo com uma falsa paz, que estava perseguindo Israel para matar. Ó, o Messias, ó, é aquele ali, o anticristo, aquele ali, é. Acabou. Joga no lago de fogo que enganava e ludibriava as nações contra o meu povo. O meu povo não será envergonhado. Eu sou o Senhor, o guardião do meu povo, que não durmo nem de dia e nem durmo de noite. Maranata. Esse é o clamor da igreja. Ora, vem, Senhor Jesus. Na primeira vinda ele vem como residente. Na segunda vinda ele vem como presidente. Na primeira vinda, e até os dias de hoje, ele está como advogado. Na segunda vinda, ele vem como juiz. Vai se assentar no trono branco e julgar grandes, pequenos, ricos e pobres, negros e brancos, poderosos ou miseráveis. Na primeira vinda, ele veio e entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Na segunda vinda ele virá, mas montado no cavalo branco, vitorioso e para vencer. Na primeira vinda ele veio e os homens o mataram. Na segunda vinda, diz a Bíblia, muitos morrerão diante da sua glória. Ele virá. Ele prometeu, João capítulo 14, Jesus falando que deveria voltar para o Pai, discípulo tudo triste. Meu Senhor, triste. Aí Jesus vai dar uma mensagem de esperança para eles. Não se entristeçam os vossos corações. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena sermos chamados de fanáticos, sermos chamados de malucos, para herdar a herança imortal que está preparada para todos nós. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os nossos irmãos que morreram em Cristo
que o coronavírus levou, ressuscitarão primeiro. Aleluia. Estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui, irmão. Depois nós, olha a expressão de Paulo, senhores. Paulo tinha tanta certeza e convicção do arrebatamento, que ele se inclui no rol dos que seriam arrebatados e transformados vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, porque Paulo esperava Jesus para os dias dele, seremos arrebatados juntamente com eles, ressuscitados, nos ares, e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui nas nuvens, e a igreja sobe, e ele vai recepcionar a igreja nos ares, e estaremos para sempre com o nosso Deus. Paulo também, para encerrarmos, também vai tratar desse assunto lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Eis que vos digo mistério. Arrebatamento, viu, pastor João? É mistério. Hoje tem, os crentes estão dizendo que qualquer coisa é mistério. Não, eu vi a asa de Miguel. Não, eu tive a revelação da asa do Gabriel. É mistério. Tudo é mistério hoje em dia, né? Mistério, irmãos, é um arrebatamento. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aí aqui eu preciso explicar para você. Eu preciso explicar para você e distorcer, desmistificar algumas interpretações, heresias erradas, de alguns que dizem que quando nós partirmos, seja para o paraíso ou para o lugar de tormento, você vai ficar dormindo lá, inconsciente, sem saber de nada. Quando Paulo diz que nem todos dormiremos, o dormir aqui não quer dizer que você vai ficar dormindo inconsciente. O dormir aqui é a morte do corpo. Então deixa eu explicar direitinho. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento. Átomos, unidade indivisível de tempo. Vai ser uma velocidade que não vai dar para o relógio cronometrar, não dá para medir. Vai ser rápido o arrebatamento. No abrir e piscar de olhos, 7 milésimos de 1 segundo. Aí eu te pergunto, vai dar para tu se preparar, irmão? Tem crente, pastor João, que diz assim: não, quando o arrebatamento acontecer e a minha mãe subir, eu vou agarrar na perna dela. Dá não, filho. Não dá para agarrar na perna da sua mãe. É salvação individual. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então trate de se preparar ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E quando a trombeta tocar, o nosso corpo mortal de carne, fadado a ser infectado pelo coronavírus, não vai precisar de usar mais máscara, álcool 70, nem sabão neutro. Você não vai precisar de se preocupar de dar um abraço no seu irmão. Lá no céu vai ser tudo diferente. Aleluia! Lá no céu o coronavírus não tem efeito. Lá no céu o pecado não tem efeito. Lá no céu não tem mais diabo acusador para te tentar. Teremos um corpo imortal. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e o corruptível se revertir da incorruptibilidade, aí se cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é pecado, a força do pecado é lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero te apresentar a Deus agora. Essa mensagem é muito séria, gente. Muito séria. Não é tempo de brincar. Não é tempo de ficarmos cocheando em dois pensamentos. Sai de cima do muro, crente. Quem é santo se santifique mais. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa é a certeza da vida eterna.
Por isso que Paulo disse em Efésios 6, a partir do 12: capacete da salvação, para proteger tua mente, e ninguém roubar de você a certeza da vida eterna. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Esse povo um dia não vai estar mais aqui. E eu fico imaginando, queridos irmãos, que nos acompanham através dessa live agora, o desespero que será para aqueles que ficarem no arrebatamento. Imagine as maternidades, as criancinhas que vão subir, porque mesmo tendo nascido com a semente do pecado, não tem a consciência do que é o pecado, vai sumir. Imagina o desespero das mães: cadê o meu filho que estava aqui? Cadê o meu filho que estava aqui na incubadora e sumiu? Vou colocar uma arma na cabeça, se jogar em cima do trem, nos carros. O desespero vai ficar instaurado na terra. Aviões sem seus pilotos explodindo no ar, carros colidindo nas grandes BRs do Brasil. Por quê? Porque os seus motoristas eram crentes em Jesus. Vocês sabiam, pastor meu filho, que hoje nos Estados Unidos eles colocam dois pilotos de aviões. Se um for crente, ele coloca outro que não é crente. Porque se o arrebatamento acontecer, vai ficar o piloto que não é crente. Porque se o crente estiver lá pilotando, aí o crente sobe. Aí o avião se desgoverna. Jesus vai voltar ou não vai, gente? Imagine pessoas se jogando de cima dos prédios, o sangue no chão espalhado. Vai ser triste para quem ficar. Tem um hino da Chiri Cavalhais que diz: quem sabe dirá, foi o arrebatamento. E quem não sabe dirá, marcianos levaram. O projeto Cumim está aí. Nos jornais aumenta as aparições de OVNI. Um objeto voador não identificado apareceu em tal lugar, apareceu em tal país. Você sabe o que é isso? É um plano de Satanás. Quando o arrebatamento da igreja acontecer e a igreja subir, eles vão ter a desculpa, e a justificativa deles vai ser essa: foi os OVNIs. Está tudo se encaixando. A plataforma está sendo montada, meu filho, e tu está desviado, rapaz. A plataforma está sendo montada e tu está brincando de ser crente, rapaz. O iníquo está chegando aí. Há uma nova ordem mundial. Lá na China, em 2018, acabou o dinheiro em papel. É dinheiro eletrônico agora. O chip já está começando a ser fabricado. E os únicos lugares satisfatórios que encontraram para a implantação do chip é a mão direita ou a testa. Vale uma reflexão: casualidade ou a palavra se cumprindo? A palavra se cumprindo. Você aceitará ser chipado? Só vai comprar ou vender quem tiver a marca da besta, o número da besta. Para quem ficar, a perseguição vai ser terrível. Para quem se opor ao sistema de governo de Cristo, serão mortos. Por isso que João tem a visão lá no céu dos mártires com vestes brancas, salpicadas de sangue. E ele pergunta: quem são estes e de onde vieram? E o ancião diz: estes são os que vieram da grande tribulação. Então queira subir no toque da trombeta. Se ficar aqui, vai ter que morrer por Cristo. Se você que está nos assistindo e quer aceitar Jesus agora, eu te faço um apelo. O que é que eu faço, pregador, para subir com vocês? Eu não quero ficar aqui, eu não quero sofrer todo esse flagelo e sofrimento que o senhor acabou de falar. Eu quero ir para o céu. Você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente e eterno Salvador. E o que é que eu faço? Se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvos. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a vida eterna. Aí os teus pecados serão perdoados, o teu nome será apagado do livro da condenação eterna e escrito no livro da vida. Você será o nosso irmão, vai ser adotado como filho e nós juntos estaremos com Cristo lá no céu. Cadê a primeira pessoa para aceitar Jesus? Se ajoelha aí no pé do teu sofá, aí mesmo. Se ajoelha aí. É pela fé, irmãos.
Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e eterno Salvador. Eu quero morar no céu. Eu acredito na promessa do arrebatamento. Eu creio que é uma herança preparada para mim. O inferno não é o meu lugar, é o céu para onde eu quero ir. Apaga o meu nome do livro da condenação, escreve no livro da vida. Em nome de Jesus, eu entrego todos os nossos irmãos que estão online conosco, que ouviram essa mensagem, que eles sejam profundamente edificados pela tua palavra. Que esta palavra possa ter gerado um despertamento espiritual no coração de muitos crentes que estavam cocheando dois pensamentos, Senhor. E quando esta pandemia passar, porque eu acredito que haverá um tempo de derramamento do Espírito, um tempo de grande avivamento ainda na terra, um avivamento que nunca visto no nosso país acontecerá. E eu creio que muitos desviados vão voltar para a tua casa. Eu creio que haverá muitos sinais, prodígios e maravilhas. E alguns dessa parte que não quer nada com Deus vai continuar dentro de casa, porque estarão acostumados com o culto online. Meu Senhor, mas nós que gostamos de adorar, estamos com saudades dos nossos cultos, com saudade dos momentos de comunhão que nós passávamos juntos, da Santa Ceia. Meu Senhor, que esta pandemia passe. Na hora que o Senhor quiser acabar com essa pandemia, tu acaba. O Senhor está permitindo esta pandemia para mostrar para os homens que não é presidente que acaba com a pandemia, não é papa que acaba com a pandemia, não é a política, a economia, a religião que tem a solução. É só Deus. É só Deus que tem a solução. Intervém na história, Senhor. Intervém na história. Consola as famílias que perderam seus entes queridos para esta pandemia. Conforta. Visita agora os UTIs, onde estão as pessoas infectadas, entubadas. Cura, restaura. Mostra para os homens que tu tens poder, que tu és o Senhor. Mas se não quiser curar, tu está lucrando, porque a vida dessa pessoa que é crente em Jesus vai para o céu, vai estar com o Senhor nos ares. Coisa linda, que esperança linda nós temos, Pai, como igreja de Cristo. Nós te agradecemos por tudo. Recebe essa oração. Eu creio que muitas vidas foram impactadas, edificadas pelo poder desta palavra poderosa, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu espero que todos vocês tenham refletido nessa mensagem. Reflita. Se Jesus voltar agora, você está preparado para subir? Você está apto para ser arrebatado? Reflita nessa palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, agradecemos ao Senhor Deus por mais um culto pela palavra, uma palavra muito forte, muito poderosa, uma palavra gloriosa, né, irmãos? E vemos aqui o grande agir de Deus, e vemos aqui o grande amor de Deus em prol da humanidade. E o caminho é este: procurar abraçar, se aproximar de Jesus, que é a única solução. Eu sempre digo que o cristão tem que estar pronto, viu, irmão Diego? O que tem de crente medroso, irmãos, não é pouco. Eu sempre digo, usando aqui as palavras do evangelista Eduardo, o crente que tem medo de morrer não está preparado para ir morar no céu, irmãos. Porque a morte, ela faz um favor. Ela faz um favor, irmãos. Viu? O crente não morre. O crente só se muda de lugar, viu, irmãos? Passa da morte para a vida, irmãos. Louvado seja Deus. Eu sempre digo, essa semana conversando com uma pessoa, e disse: olha, eu estou pronto. Estou pronto. Graças a Deus, eu sei em quem eu criei, irmãos. Eu depositei a minha confiança no Senhor e louvo a Deus. Eu vejo o comentário, o medo do povo em pânico. Eu permaneço, irmãos, alegre, tranquilo e sabendo que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, irmãos. Tudo está sob o controle dele. E tenho certeza de uma coisa também: que as promessas que Deus me fez ainda não se cumpriu. Irmão,
E na hora que se cumprir, se for amanhã ou depois de amanhã, eu estou pronto, irmãos. Pronto para ir morar com Jesus. Amém, irmãos? O crente tem que ter convicção disso. Eu fico preocupado e vejo, irmãos, o desespero, a agonia de muitos crentes, o medo predominando nos crentes. Não é para acontecer, irmãos. O crente tem que ser pessoas destemidas, irmãos. Pessoas que realmente foram, irmãos, elegidas por Cristo. E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. E quero que o Senhor me dê sempre desta confiança. Cada dia acrescente a minha fé. Para que eu possa sempre, irmãos, cada dia me alegrar. Se Jesus me chamar a qualquer momento, eu tenho certeza e convicção que estou pronto. Porque eu sei que Ele a qualquer momento pode me chamar. Paulo, falando em suas palavras, ele diz que nem todos dormiremos, né? Então nós temos que estar prontos, né, evangelista? Para hoje, se for necessário dormir, e prontos para, se for necessário, ser arrebatado e transformado no corpo incorruptível. Amém, irmãos? Então o crente tem que estar pronto. 2 veículos, né, irmãos? É a morte e o arrebatamento. Mas o crente tem que estar pronto. Medo de morrer jamais, irmãos. Porque já morremos. Já morremos. Agora só aguardamos o chamado de Jesus para nos levar para a glória. Amém? Louvado seja Deus. Eu sempre me alegro quando irmãos, eu escuto essas mensagens e que realmente aí ainda me fortalece mais. Porque eu sei que realmente a posição, a decisão, o meu pensamento está realmente correto com o pensamento de Deus, né, irmãos? Essa semana eu estava comentando, não sei se era com a irmã Fátima, e disse: rapaz, eu estou pronto. Pronto, irmãos. O coronavírus, para mim, tanto faz ele existir como não existir. Eu sei que eu estou pronto para servir a Jesus e morar no céu. Amém, irmãos? E o cristão tem que ter essa convicção. Tem que ter essa convicção, viu, irmão? O crente tem que ter essa convicção, irmãos. Se ele não tem essa convicção, ele não está pronto e nem apto para um arrebatamento. É a realidade. A mensagem desta noite é uma mensagem real, irmãos. É uma mensagem correta. Principalmente para esses dias atuais, onde muitos crentes estão, irmãos, com medo, escondido. Amém? Então amanhã, domingo, nós temos a Santa Ceia, da forma que eu já falei para os irmãos, de 9 às 10 e de 5 às 7h30, viu, irmãos? Da noite. Os irmãos que têm lá suas contribuições guardadas, o crente tem que ser fiel. Tem muito crente que, porque a igreja está fechada, irmão, pensa que a igreja não tem dívida. Aí deixou de ser fiel. Não, irmãos. O crente tem que ser fiel na alegria, na tristeza, na dor. Ele tem que ser fiel. Então continue, venha para a Santa Ceia e faça a sua parte, aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Convidar aqui o irmão Diego, né? Para nos elevar a Deus em oração. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de louvar e adorar o Teu santo nome. Pai amado, Pai misericordioso, fortalece o Teu povo, Pai amado. Que essa palavra tenha tocado o coração dos Teus servos e das Tuas servas, Senhor. Ah, Senhor, fortalece a Tua igreja, Pai amado. Protege, ilumina e caminha junto conosco. Agarra na mão dos Teus filhos como um pai agarra a mão de uma criança, Senhor Deus. E não permita que os Teus servos caiam, Senhor Deus. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, venha aqui agradecer. E que esse momento aconteça mais e mais vezes em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão aí no celular, irmãos, acompanhando essa live, estenda as suas mãos, que nós vamos agora das bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja. A igreja diz amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.